Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Que o nosso querido Mestre de Nazaré abençoe esse início de semana, favorecendo a todos nós a oportunidade de continuarmos fecundando a esperança, a paz em nossos corações, fecundados pelo amor que nós irradiamos, inundando o nosso coração e proporcionando a oportunidade de que outros irmãos, ao se aproximarem de nós, sintam essas vibrações legadas pelo nosso Rabi Galileu. Hoje nós temos um ponto muito interessante, mas nós vamos começar com uma história. Era uma vez um moço muito simples, uma humildade muito grande. Ele era proprietário de uma pequenina fazenda lá pelos lados das Minas Gerais. A fazendinha tinha mais ou menos umas 15 ou 20 cabeças de gado. Ele trabalhava lá, tinha 4 filhos, a esposa, o pai e a mãe, que viviam da renda daquela fazenda. Os alimentos de subsistência, verduras, legumes, os filhos também plantavam, a esposa também plantava e ajudava até a vender na feira. Mas ele tinha uma deficiência, ele não tinha uma balança. Ele produzia, tirava leite das vacas todos os dias e toda essa produção leiteira ele transformava em queijos para vender na cidade. E o que é que ele fazia? Como ele não tinha balança, todos os dias de madrugada, ele sabia que a padaria da cidade, os trabalhadores, os padeiros acordavam sempre cedo, ia lá em torno de 5h30, 6 horas da manhã, e os primeiros pães ele comprava 1 quilo de pão e levava para a sua rocinha. E lá, antes que todos os seus filhos, a esposa, o pai e a mãe tomassem café com aqueles pães, ele colocava numa balança improvisada, de um lado, 1 quilo de pão que ele havia comprado, e do outro lado, o queijo, ele ia completando e fazendo a forma para 1 quilo. E botava. Quando equilibrava na balança, o pão que ele comprou, como 1 quilo, também o queijo representava aquele mesmo peso de 1 quilo. E assim ele vendia na cidade, passava os dias vendendo, adquirindo com esse produto sua subsistência, a saúde para a sua família, a condição de os filhos estudarem pela tarde na cidade. E uma vez ele ficou intrigado. Ele recebeu uma intimação da delegacia dizendo que ele comparecesse lá. E ele foi, coitado, preocupado, porque era um homem muito digno, um homem muito querido na cidade. E o delegado conversou com ele e receberam uma queixa de que ele estava fraudando os queijos que ele vendia. Em vez de 1 quilo, o queijo só tinha apenas 800 gramas. Por isso ele ficou assim assustado, porque na realidade ele não tinha interesse de lesar ninguém. Então ele esclareceu para o delegado: olha, doutor, eu não tenho balança. Todos os dias eu vou à padaria, compro 1 quilo de pão e lá, com 2 pedaços de madeira, eu faço o equivalente a uma balança e coloco o queijo aqui para dar 1 quilo com 1 quilo de pão que eu compro. Aí o delegado desconfiou de algo, porque a queixa foi dada pelo padeiro, que ele estava fraudando, que estava vendendo queijo de 800 gramas por 1 quilo. Então, o delegado foi lá, com 2 agentes, requisitaram uma balança e quando foram conferir, o quilo do padeiro da balança, na realidade, apresentava no aparelho 1 quilo, 1 quilograma, e na realidade eram somente 800 gramas. Então, quem era o fraudador era o avarento do padeiro, que foi dar queixa dele para a polícia que ele estava lesando o povo. Vocês viram como o avarento é pernicioso? Ele não sabia que o padeiro se usava dessa utilidade. Na realidade, ele que era o avarento, lesava o povo diariamente com a venda dos pães e o pobre do vaqueiro, coitado, sensível, sem poder nada. A coisa se sensibilizou tanto que os 2 agentes da polícia ajudaram ele a comprar uma balança, fizeram uma vaquinha na cidade, o delegado ajudou também e ele ficou feliz com a balança recebida. E o padeiro... Bom, vamos deixar porque isso é inquérito policial.
O que interessa é que ele já recebeu a surpresa de ser o fraudador daquela cidade. Existe também uma outra história também que Malbataan conta, de um avarento. É uma história terrível, porque o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, recomenda que se dê a oportunidade de colocar qualquer coisa favorecendo a generosidade para aqueles muçulmanos que são pobres. E havia um rico na cidade de Mossul que ele não ajudava ninguém. Era um avarento, torpe, mas era uma coisa terrível. E foram fazer uma queixa. E o juiz, então, determinou que ele desse toda sexta-feira 2 quilos de carne a uma família muito pobre nas cercanias de Mossul. Tudo bem. Quando foi no outro mês, ele foi conferir e o moço que estava lá, ele foi visitar as casas. Naquele tempo o juiz ia conferir a aplicação da sentença. E quando verificou, o homem, o pobre coitado, pobre mulher, 5 filhos, todos assim esfaimados, disse: doutor, nós não podemos ainda nem sequer cozinhar a carne. Olha aqui a carne que ele nos ofereceu. Quando o juiz cheirou, a carne estava podre. O juiz ficou chateado e disse: isso não é possível, é contra o Corão. Levou a carne lá para o tribunal, mandou chamar o rico, que foi também com o moço que recebia, o pobre de lá das cercanias. Os 3 lá na audiência, ele determinou para o rico: você agora mesmo vai pagar 100 moedas de ouro pela desfeita e humilhação que você passou, ainda mais maltratando a pobreza dele. Ou então, se você não quiser, você vai tomar 50 chibatadas agora pelo carcereiro. E se não quiser, você vai, sua pena, comer a carne agora, diante de todos. Mas ele era tão avarento que ele não quis pagar o dinheiro. Ele, em vez de preferir as chicotadas, ele disse: eu quero comer a carne. E começou a comer, mas no terceira mastigação, a carne crua, e ele não aguentou e começou a vomitar tudo no tribunal. Foi aquele constrangimento. O juiz mandou que os soldados segurassem ele e disse: bom, já que o senhor não pôde comer, o senhor vai querer o quê? Pagar 100 moedas ou as 50 chibatadas? Eu quero as chibatadas. Amarraram ele numa coluna de madeira do tribunal, e aí o carcereiro começou a bater nas costas, tirou a camisa, bateu. Na 10ª chicotada, ele: não aguento. Eu vou pagar as moedas. Então o avarento, como diz Malbataan na história, ele é tão miserável que às vezes sofre muito mais do que os outros, porque ele comeu a carne podre, não aguentou, tomou as 50, não chegou a 50, não chegou nem 10, ele já estava gritando. Tomou as chibatadas e no fim terminou pagando as 100 moedas de ouro. Mas nós vamos começar o nosso trabalho, isso para mostrar quão negativo é a avareza. Mas vocês vão dizer: mas Ari, e qual é o tema efetivamente no dia de hoje? Bom, o tema de hoje você já sabe: avareza. A avareza está aqui no livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 148. Eu só vou dizer 148 porque aí, vocês podem olhar o capítulo todo. Mas o assunto também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Na semana passada, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, que dividiu o estudo desse capítulo 16 em 2 oportunidades, fez com que na semana passada nós estudássemos a propriedade, itens 1 e 7. Hoje nós vamos estudar a avareza, os itens 3 e 11. Mas antes de iniciarmos esta parte, que vocês vão adorar, porque o assunto é enriquecedor, nós vamos trazer para vocês aqui uma surpresa nesta manhã. Nós vamos pedir o concurso aqui, da veneranda professora Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, no livro A Mensagem do Amor Imortal, nas páginas 37 e 38. Aí vocês ficam perguntando, muitos me perguntam: mas Ari, você gosta tanto de Amélia? Sim, para que vocês tenham uma ideia, olha aqui a minha parte do trabalho, como é feita, todo de pesquisa. Eu vou lendo, estudando, marcando a página, marcando o assunto, e esse é enriquecedor, porque os assuntos são muitos, e por isso que é um livro meu de cabeceira. Viram como é extenso?
eu vou estudando, e isso tudo faculta uma aprendizagem maravilhosa. Nesta página 37 e 38, é um resumo que eu vou passar para vocês agora de um diálogo de Jesus com Bartolomeu Bar Eliazar, narrado pela veneranda professora Amélia Rodrigues no livro A Mensagem do Amor Imortal. Anote aí, páginas 37 e 38. Vamos então ao diálogo. Quando ela diz assim, os piores, claro, aí já é a palavra de Jesus, né? Ela diz aí, é bem espiado lá, aqui, os piores adversários do ser humano, Bartolomeu, que deverão ser vencidos em luta no campo da consciência, são, primeiro, o egoísmo, o mais impiedoso, responsável pela existência de todos os demais vícios. Segundo, a arrogância, humilha os outros, espalha sofrimentos contínuos. E em terceiro lugar, Bartolomeu Ben Eliazar, a avareza, porque Bartolomeu Bar Eliazar era avarento, mas Jesus fez o egoísmo, a arrogância, ele começou degraus para terminar, avareza, que são apegos doentios a coisas e pessoas, indiferença em relação ao próximo. Realmente é uma característica muito negativa. Por isso que ela diz aqui, aí já vamos à página 66. Por essa e outras razões é que o reino de Deus será instalado primeiro no mundo íntimo de cada um, sobre os alicerces do amor incondicional e da caridade sem limites, de onde se esprairá para as dimensões externas, implantando-se definitivamente em toda a sociedade. Viram como é o processo? Erradicar esses vícios, implantando no íntimo de cada um esse reino de Deus, com os alicerces do amor incondicional e da caridade sem limites. A professora é maravilhosa, a professora Amélia Rodrigues. Mas agora nós vamos trazer um outro colaborador maravilhoso, o nosso irmão Emmanuel, no livro Fonte Viva, psicografado pelo querido e saudoso Chico Xavier. É o capítulo de número 60, com o título Esmola, porque o Alcorão recomenda a esmola dada para aqueles necessitados. E em Lucas, no capítulo 11, versículo 41, Jesus determina, porque está no imperativo, dai antes esmola do que tiverdes. Ponto. Aí a pessoa para e pensa que é para dar esmola de tudo que a pessoa tem. Mas aí o que é que Emmanuel nos esclarece? Uma questão de português, a questão do vernáculo. Quando ele diz aqui na página, no capítulo 60, dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Ter é uma coisa, é interna. E deter é o que eu tenho aqui, por exemplo, esse livro. É deter a minha casa, eu detenho, o dinheiro eu detenho, não é meu. Eu sou responsável por ele, eu sou um administrador, eu vou ter de prestar contas da minha administração quando da minha desencarnação. Portanto, ele diz aqui, dar o que temos é diferente de dar o que detemos. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. Não nos pertencem. Nós somos mordomos de Deus. E ele conclui dizendo, não olvidemos, ou seja, a mesma coisa, não esqueçamos assim as doações de nossa esfera íntima, para atender o que Jesus pede, da esmola do que tiverdes. Não esqueçamos assim as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos, que temos de nós próprios para dar? O que é que nós estamos oferecendo de nós próprios? O que temos dentro de nós? O que detemos é o que nos foi concedido por Deus e vamos prestar contas. Podemos oferecer, mas a importância da pergunta é grande. Que temos de nós próprios para dar para aquele que está necessitado?
Viram que coisa linda? Por isso que aqui agora nós vamos aos itens identificados pela veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Nós temos aqui em Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Olha que esclarecimento maravilhoso. E ele continua. Aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, aí o item 13. Sendo homem, olha que esclarecimento maravilhoso, sendo homem o depositário, todos nós, através daquilo que recebemos, eu já falei aqui em outras oportunidades, que o judaísmo entende que nós nascemos nus. Tudo que recebemos, que nos é acrescido, nos fazem depositários de Deus. Por isso, nós detemos, até mesmo o relógio, a aliança, nós detemos a camisa, o carro, a casa. Nós somos depositários. E devemos ser depositários fiéis, porque vamos prestar conta disso a Deus depois. Vocês vão ver daqui a pouco, no tribunal da nossa consciência e no tribunal da consciência cósmica. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhes pôs nas mãos, contas severas lhes serão pedidas do emprego que lhes haja dado em virtude do seu livre-arbítrio. Contas severas lhes serão pedidas do emprego que lhes haja dado ele em virtude do seu livre-arbítrio. E agora nós vamos então ao capítulo Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 148. Vejam que lindo, agora ela começa a descrever a questão da riqueza. A questão da riqueza assumiu na Boa Nova uma postura relevante, porque verdadeiramente ricos não são os possuidores de coisas e volumes da ambição, dinheiro, joias, mas aqueles que se fizeram, reparem como é interessante, aqueles que se fizeram pobres do espírito de avareza, pobres de paixões inferiores, pobres de angústias, enriquecendo-se no reino dos céus, que se inicia na terra com os dons da renúncia, da abnegação, do amor que se engrandece até a postura da caridade. Em outra parte ela diz o amor que se torna divino na ação da caridade. Aqui ela diz enriquecendo-se no reino dos céus, que se inicia na terra com os dons da renúncia, dons da abnegação, dons do amor que se engrandece até a postura da caridade. Essa busca ininterrupta a que se deve entregar o ser humano é o desafio psicológico do autoencontro, da descoberta da realidade espiritual, do sentido profundo da existência, além do campo das formas objetivas e sensuais. A missão inteligente do ser humano na Terra é a de promover o próprio progresso, como também o progresso geral. E aí reside o fim providencial da riqueza, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, que a riqueza é fator de progresso, conforme nos assinala o querido e emérito codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Mas aqui ela prossegue. Através da postura do amor, surge a compreensão de como aplicar-se a riqueza, multiplicando-a em obras que favoreçam a todos os seres, com oportunidades de desenvolvimento dos valores internos. A caridade, então, esta parte é maravilhosa. Essa parte eu gravei porque é linda. A caridade, então, assume novas características, dignificando aquele que necessita, por facultar-lhe conquistar com dignidade o pão e o lar, a educação e a saúde, por meio do próprio esforço, que investe no trabalho honrado e que ele é facultado pelo possuidor de riquezas, ele é facultado pelo rico. Aí ele arranja o trabalho, ele adquire o trabalho, com essa dignidade ele ganha o pão, o lar, a educação, a saúde, pelo próprio esforço que investe no trabalho honrado, não se humilhando para estender a mão para pedir. É lindo isso. E nós que estamos caminhando
para o planeta intitulado Terra, Planeta de Regeneração, nós já vamos já verificar isso. Talvez quando eu retorne na próxima reencarnação eu já veja isso em abundância, ou então, vamos dizer, como normalidade em nosso planeta. Mas aqui ela tem uma coisa mais linda. A gente pensa em rico, é só questão de dinheiro, cheque, Bitcoin, a moeda, né, dessa moeda utilizada aí, mais importantes, porém, do que esses bens amoedados e acumulados em arcas ou bancos, são aqueles de ordem emocional e espiritual, moral e social. Quais são eles? A inteligência, a memória, os sentimentos do dever. Vou repetir: a inteligência, a memória, os sentimentos do dever são muito mais importantes do que as moedas, as arcas, os títulos, as ações, que são esses de ordem emocional e espiritual, moral e social. A inteligência, a memória, os sentimentos do dever são muito mais importantes esse patrimônio. E ela começa então a explicar a inteligência que sabe administrar a existência corporal. É uma postura para reflexão, nós vamos reflexionar. A inteligência, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o consentimento da razão. E por que muita gente não administra bem a sua existência corporal? Não sabe ser controlado, não sabe, às vezes sabe que não pode comer gordura e come, não sabe que pode comer coisas doces e come, aumentando o diabetes, o que foi lá. A administração da existência corporal é também dominar os seus instintos, as suas tendências negativas, administrar isso, dominar, para que ele seja dono de si, saiba tratar as pessoas numa forma tão benéfica que não ofenda nem agrida a lei de amor. Portanto, primeiro, a inteligência que sabe administrar a existência corporal, toda a existência. Segundo, a memória, que se encarrega de arquivar as experiências, as tendências para o bem, as tendências para o bom, as tendências para o belo, as tendências para o eterno. E agora, os sentimentos do dever, decorrentes da consciência que atua em consonância com as soberanas leis da vida. Sentimentos do dever, decorrentes da consciência que atua em sintonia, em consonância com as soberanas leis da vida. Isso aqui é muito importante para nós divulgarmos nas tribunas espíritas. E aí ela conclui dizendo: são esses tesouros, sem dúvida, mais preciosos do que os materiais, que podem transformá-los em valiosos empreendimentos salvadores de vidas, como a instrução, a educação, a libertação dos vícios, em razão do amparo no campo da saúde e do trabalho, propiciando felicidade em toda parte. Olha que eu acho lindo, fabuloso. Realmente eu fico assim fascinado com essas descrições positivas que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles e a professora Amélia Rodrigues nos oferecem como oportunidade de aprendizado enriquecedor. E aí ela vai concluindo dizendo: a fortuna, ela faz um esclarecimento para abrir bem os nossos olhos. A fortuna, seja como for que se manifeste, é alta responsabilidade de que o seu detentor, olha, não é detentor, é empréstimo de Deus, detentor terá que prestar contas, inicialmente a si mesmo, diante da própria consciência, e depois diante da consciência cósmica. Aí é que está. Na pobreza, olha que pensamento lindo para concluir. Na pobreza ou na riqueza, o ser adquire experiências valiosas que lhe devem constituir patrimônio de crescimento, ampliando a capacidade de servir e a capacidade de amar. Maravilhosa essa lição para todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que observam e gostam e absorvem os pontos da doutrina espírita iluminados
pelo coração grandioso da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, de Emmanuel, da professora Amélia Rodrigues e de tantos outros espíritos maravilhosos que nos ajudam a compreender quando Jesus disse: eu vos trago as boas novas de alegria. É preciso que mantenhamos esses ideais da alegria, do prazer de amar, da alegria de servir, recebendo todas as missões que nos são confiadas por Jesus através dos espíritos superiores, para que nos ajudem, transformando-os realmente vanguardeiros neste mundo de transformação, colaborando com todo o corpo espiritual e com Jesus, oferecendo os préstimos de nossa consideração, do nosso amor, da gratidão pela oportunidade de estarmos nas fileiras espíritas, iluminando os nossos caminhos pelo amor misericordioso de Jesus, trazendo a força da nossa fé e da coragem para que possamos sustentar a nossa caminhada, espalhando estrelas de esperança em todos os caminhos onde formos, para que quando desencarnarmos, que outros que vierem atrás encontrem facilmente o caminho na direção de Jesus. Aqueles que desconhecem Jesus, pelo rastro que nós vamos deixar de alegria e de entusiasmo a serviço do bem, do amor e da caridade. Que a lição de hoje toque os corações de vocês. Alimentem as suas almas de fé, de esperança, de alegria, porque nós precisamos mostrar ao mundo a alegria de estarmos servindo a Jesus, a alegria de termos o conhecimento da doutrina qualificada por Allan Kardec e a alegria de podermos aprender cada vez mais e em cada reencarnação resgatarmos o nosso passado delituoso como bênção de amor que recebemos a fim de refazer a nossa existência para um fanal de luz, de paz e de amor. E é isso que eu dedico a todos vocês que nos assistem nesse instante, que a nossa Mãe Maria Santíssima interceda sempre por Jesus em favor de todos nós, e vocês que estão aí nos seus lares, para que nunca deixem de trabalhar para o bem, para a paz e pelo amor. Deus os abençoe, meus queridos irmãos, hoje, amanhã e para sempre. Que assim seja. Muita paz, muita luz e muito amor para todos vocês e as suas famílias. Que assim seja.